partilha. Falando em dízimo, estamos falando de partilha. E queremos ter essa configuração daqui para frente. Ser a diocese da partilha. Passando para frente, Carol, qual é a razão desse nosso encontro? Eu creio que o próximo slide já vai nos ajudar a entender qual é a razão de nosso encontro. A razão é nos tornarmos, mais do que já somos, a diocese da partilha. Olha quantas vezes já repeti nesse pouco tempo, a diocese da partilha. Por que ser a diocese da partilha? Em primeiro lugar, por um grande motivo de fé. Qual é a fé que nós temos? A fé é que o Papai do Céu demonstrou o seu amor para conosco ao partilhar o seu Filho, ao partilhar a sua vida. E na sua imensa providência, continua cuidando de cada um de nós. Consequentemente, como é que nós mostramos o nosso amor ao nosso Deus amado e aos outros? Quando partilhamos. O não partilhar significa não amar verdadeiramente a Deus, não amar verdadeiramente o próximo. Pois a partilha, e veremos muito daqui para frente, é que mantém a comunidade, mantém a evangelização, mantém as ações sociais. Por isso, no dia de hoje, tão importante, nós vamos aprender técnicas de marketing. Vamos aprender mais do que nunca como organizar o dízimo, convidar, incentivar, como animar as nossas comunidades para o dízimo. Eu confesso a cada um de vocês que quando estive presente nas reuniões sobre esse processo todo, que depois foi devidamente aprovado em todos os conselhos, isso que vamos colocar hoje vai ser um boom, uma explosão verdadeiramente na vida de nossa diocese. Então, este é o nosso grande objetivo, nos tornarmos o quê? A diocese da partilha. E assim vamos afirmando, comprovando o nosso amor ao nosso Deus e ao nosso irmão. E hoje, falando de um modo muito prático, vamos aprender um novo modo, um modo ainda melhor para levarmos o dízimo à frente na nossa diocese. Partindo para o próximo slide. Dízimo é partilha. Eu gostaria que esse termo fosse o grande termo a ser usado sempre. Até então a gente dizia assim, dízimo é devolver para Deus o que lhe pertence. É verdade, mas não é a melhor palavrinha para a gente falar sobre o dízimo. O dízimo é partilha. Então, sempre que aparecer essa palavrinha, dízimo, lembrar 2 pontinhos, partilha. Agora sim, existem 4 razões, e estas 4 razões que veremos se tornam palavras-chave para a gente entender e falar sobre o dízimo. Vamos para frente, Carol, para ver a primeira palavrinha. A primeira palavrinha é gratidão. Já vão escrevendo aí no papelzinho a palavrinha gratidão, quem está com uma caneta e um papel na mão. Gratidão. Por que gratidão? Porque nós não somos autossuficientes. Não somos. Nós somos incompletos, somos carentes. Nós precisamos de Deus como precisamos do ar para respirar. Sem Deus, a vida não tem sentido. Precisamos do próximo. Sem o próximo, nós mergulhamos na solidão. Por isso, ao contribuir com o dízimo, nós saímos de nós mesmos. Nós reconhecemos que pertencemos tanto à comunidade divina, a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo,
e pertencemos também à comunidade humana. Estamos, portanto, ancorados tanto na comunidade divina quanto na comunidade humana. E um dos meios que nós temos para expressar o nosso reconhecimento, para superar o nosso orgulho, para acabar com o muro do individualismo que nos sufoca, nós temos o dízimo. O dizimista, quando consciente, quando autêntico, ele aprende a ser grato para com todos. Grato, a gratidão. Gratidão é a palavrinha número 1. Grato a Deus, obrigado, Senhor, pelos dons que me concedes. Gratidão ao irmão, obrigado, meu irmão, porque você faz parte da minha caminhada, porque você está presente na minha vida, na vida da igreja, na vida da comunidade. Gratidão. O bom dizimista é agradecido em tempo integral. Em tempo integral. Aí entra também aqui, quando falamos da palavrinha gratidão, lembrar que sem Deus nada somos e nem mesmo existiríamos. Dependemos de Deus porque Ele nos fez. E mais, somos chamados para retornar ao Senhor. Ele é a vida que nos envolve. Assim sendo, ao contribuir com o dízimo, expressamos firmemente a nossa convicção de que tudo pertence a Ele, inclusive o que somos e o que temos. Vejam, gente, não são apenas os bens que temos que são de Deus. Cada um de nós pertence ao Senhor. Ele, na verdade, ele em si não precisa dos nossos bens. Ele não precisa das nossas coisas. O que Ele quer mesmo é cada um de nós. E Ele nos ama de forma única. Mas nós precisamos demonstrar a Ele que temos consciência que tudo é dele. E como é que a gente mostra que tudo é dele, que tudo pertence ao Senhor, cada um de nós, o que somos e o que temos? Através do nosso dízimo. Através do dízimo é a prova e sinal de nossa pertença a Ele. O dizimista, ao entregar o seu dízimo, ele sente e sabe que não é dono do mundo. E por isso, essa certeza ele realiza como? Contribuindo com uma parte generosa daquilo que ele possui, que é temporariamente como seu. Ou seja, esteve no meu bolso uma determinada quantia. Esteve. Mas de repente eu me recordo, opa, preciso ser grato ao Senhor, a Deus e aos meus irmãos, pelas maravilhas que recebo do meu bom Deus. Essa é a primeira palavrinha que a gente não pode esquecer jamais. Por isso, primeira palavrinha-chave, guarde para você contar para os outros. Primeira palavrinha-chave é gratidão. Segunda palavrinha-chave, quando a gente fala do dízimo. Olha o que está escrito lá, comunidade. Nós temos uma obrigação com a nossa comunidade. Nós somos corresponsáveis pela nossa comunidade, lá onde eu estou, na minha comunidade pequena que seja, sou corresponsável pela minha matriz, a igreja matriz na minha paróquia, eu sou responsável pela minha diocese, nós somos corresponsáveis por esta comunidade paroquial e diocesana, corresponsáveis. Eu lembro, e você sabe melhor do que eu, que quando nós recebemos o batismo, nós nos tornamos membros da Igreja de Jesus. E naquele momento, nós nos tornamos vinculados na Igreja de Jesus, vinculados à comunidade de fé, na qual nós nos integramos e nos colocamos a serviço. Já dá para dizer aqui que é normal que todo batizado seja um dizimista.
porque naquele dia, de maneira ontológica, radical, um selo foi colocado em nós, um selo que não sai nunca mais, um sinal que não sai nunca mais, o que nós chamamos teologicamente o caráter. O batismo nos determinou, nos selou, nos marcou, não apenas como filhos de Deus, mas nos marcou também como membros da Igreja de Jesus. Por isso, ao contribuir com o dízimo na minha comunidade, eu estou valorizando o sacramento do batismo que um dia eu recebi. Eu não sou um estranho na minha comunidade. Eu não sou um convidado. O dizimista participa da comunidade não apenas por dever, mas por direito que recebe do próprio Jesus. Ele tem direito de estar na comunidade. Eu diria, tem direito e dever de ser dizimista. A participação do dizimista, claro, vai entrar dízimo, ofertas, mas nós estamos trabalhando aqui mais sobre o dízimo, deixo a oferta de lado nesse momento. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós descobrimos que, como membros da igreja, somos responsáveis juntos por essa igreja construção. Em que sentido que eu estou falando? No sentido de cuidar da nossa igreja, do nosso templo, do material litúrgico, daquilo que temos. Ao contribuir com o dízimo, nós assumimos de fato a igreja como um todo, inclusive naquilo que diz respeito à sustentação material. Ao tomar consciência do que é o dízimo, o dizimista contribui com alegria. Ah, é verdade. O dízimo não é um peso, porque quando a gente chega numa comunidade paroquial, a gente percebe quanta gente que cuida de cada um de nós ao chegar lá. É a pastoral da acolhida, são as outras pastorais, os serviços que a comunidade presta, é a catequese, é a ação litúrgica, é a Santa Missa, é a adoração. Quanta gente se faz presente numa comunidade. E você, meu irmão dizimista, é um desses membros que tem um papel relevante e importantíssimo para que a comunidade possa continuar dando os seus passos. Por isso, a segunda palavrinha é a palavrinha comunidade. E qual é a terceira palavrinha? Próximo slide vai nos dizer qual é a terceira palavrinha chave quando falamos de partilha. Falamos de dízimo, falamos de partilha. Falamos de partilha, falamos dessas quatro palavrinhas: gratidão, comunidade e evangelização. E para entender a evangelização, que faz parte desse partilhar o dízimo, eu recordo aqui a carta de São Paulo aos cristãos de Corinto, a primeira carta, no capítulo 9, versículo 16, que diz: anunciar o evangelho não é glória para mim. Olha o que vem agora. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Ora, gente boa, toda vez que eu partilho o meu dízimo, o que acontece? Eu estou me tornando também um agente da evangelização. Porque qual é a razão da construção templo que eu tenho? Qual é a razão do meu salão paroquial? Qual é a razão das coisas que eu tenho na minha comunidade? Evangelizar. Na hora em que eu ajudo, contribuo, partilho o meu dízimo, eu estou me tornando evangelizador, porque, inegavelmente, a grande parte do meu dízimo, tudo que acontece na paróquia, é em prol da evangelização. A evangelização é algo, uma obrigação que se me impõe. Nós somos discípulos missionários de Jesus. Precisamos vencer o comodismo. E um dos modos de vencer o comodismo, um dos modos, entre tantos outros, é através do dízimo. Repartindo com todos a alegria de ser cristão através do nosso bolso. Ao contribuir com o dízimo, repito,
estamos exercendo a nossa missionariedade. De todo jeito. Quem contribui pelo dízimo, tanto dentro como fora da sua comunidade, mas em função da evangelização, tem também um mérito de missionário. Um mérito de missionário. Alguém que a todo momento está disponibilizando o seu tempo, a sua vida na missão. Por que a gente tem que investir na evangelização, seu bispo? Meu caro, se nós investimos em nós, se investimos na nossa família de sangue, não é justo também investirmos na nossa família de fé? Mais do que justo. Uma igreja deve se contentar apenas com esmolas? Ao contribuir com o dízimo, o dizimista prova que acredita na igreja e na sua missão. Ao contribuir com o dízimo, o dizimista assume, olha a palavrinha, assume com os demais irmãos e irmãos da fé a sustentação da obra de Deus. Nenhum de nós tem o direito de ficar de braços cruzados, esperando que as pessoas façam tudo e nós deixamos que os outros façam. Não, é nosso. Por quê? Porque é pelo dízimo que nós criamos condições de falar e anunciar Jesus com todos os meios. E agora, no nosso tempo, com os meios modernos, tecnológicos, que se tornam instrumentos necessários na proclamação, na propagação do Evangelho. Precisamos investir em nossas comunidades, nos meios modernos. Precisamos ter, por exemplo, vale a pena você gastar, hoje em dia, numa internet da vida, pagar um bom plano, um ótimo plano, porque esses encontros como o de hoje que nós estamos fazendo, vão se repetir muito no futuro. A Diocese criou uma plataforma chamada Studium, que oferece vários cursos e mais cursos, e vamos ampliar cada vez mais. No momento temos várias coisas bonitas para os nossos ministros auxiliares da comunidade, para os meios de comunicação, mas no futuro teremos sobre Sagrada Escritura, sobre Nossa Senhora, sobre tudo que você possa imaginar. Nós vamos ampliar cada vez mais, e cada pessoa acessando essa plataforma Studium pode ver uma aula uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, até aprender direitinho todos os conceitos. Agora, quando isso vai acontecer? Quando nas nossas comunidades tivermos também bons meios. É verdade que muitas vezes a culpa não é na avareza, digamos assim, mas porque ainda as nossas redes públicas, né, ainda em nossas comunidades, em tantos e tantos lugares, o sinal da internet nem chega, né, nem que tenhamos os melhores meios possíveis. Mas convém que cada um de nós faça a própria parte. E por fim, gente boa, qual é a quarta palavrinha? Tchan, 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 tchan. Primeira palavrinha foi gratidão. Segunda, comunidade. Terceira, evangelização. E agora a quarta palavrinha fundamental, caridade. Vamos repetir de novo para ficar craque. Falar de dízimo significa falar de partilha. Falar de partilha, por que nós partilhamos? Partilhamos por estas 4 razões. Por estas 4 motivações: gratidão, comunidade, evangelização, caridade. Caridade em que sentido? Caridade com o próximo, especialmente com o empobrecido e marginalizado. Nós contribuímos, partilhamos parte do que nós temos. Eu vou lhes contar uma coisa que vai deixá-los assustados agora. Nas 2 últimas noites, nós tivemos a Assembleia Regional de Santa Catarina, da CNBB Sul 4, com todos os bispos, coordenadores de pastorais, os ecônomos, coordenadores de pastorais e movimentos. Éramos aproximadamente um pouquinho mais de 70 pessoas. E tivemos uma palestra muito interessante, feita por um sacerdote sobre essa parte social, Padre Alfredinho.
E o padre Alfredinho, que não é daqui, eu acho que é de São Paulo, se não me engano, o padre Alfredinho dizia que por dados governamentais, dados do IBGE de hoje, a metade, olha o número, a metade da população brasileira não tem certeza se amanhã vai comer ou não vai comer. Ou porque não tem comida, ou porque não tem certeza de que vai continuar empregado em virtude das dificuldades que nós estamos tendo no momento. Isso arrebenta o nosso coração. Estou falando de praticamente 100 milhões de pessoas nessas condições. 100 milhões, com os nossos 15 milhões de desempregados no Brasil, e desempregados aqueles em idade de trabalhar. Há uma grande parcela de jovens hoje em dia que já nem procuram mais emprego porque sabem que não vão achar. Para dizer que a partilha que nós fazemos também terá como um dos rumos nas nossas comunidades paroquiais ir ao encontro dos pobres, estender a mão a alguém, estender a mão. Por isso, a soma das diversas contribuições, a gente acaba levando para esses 4 elementos, levando em conta tudo isso. A nossa comunidade precisa se manter, é preciso evangelizar, é preciso ir ao encontro daqueles marginalizados da sociedade, pela assistência, pela promoção. A comunidade identifica nos rostos sofredores de tantos irmãos e irmãs o rosto do próprio Jesus. Eu vou dizer uma frase que para mim marcou muito ontem como dedução do que foi falado. Ir ao encontro do pobre é ir ao encontro do próprio Jesus. Vou repetir. Ir ao encontro do pobre é ir ao encontro do próprio Jesus. Ora, gente, quando a gente vai ao encontro do próprio Jesus, o que acontece? A gente se alegra. Quando nós partilhamos o dízimo e sabemos que o nosso dízimo também vai ao encontro de Jesus Cristo que está presente no pobre, o nosso coração vai sorrir. Não vai ser um peso partilhar. Nós vamos sentir como algo que nos dignifica, que nos enobrece. Quem partilha sente o coração enobrecido, porque vai ao encontro de quem precisa. Eu lembro aqui de Mateus, no capítulo 25, versículo mais ou menos 34 para frente, que diz, né, vinde benditos de meu Pai, lembram? Tomai posse daquilo que vos está preparado para vós, porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, e assim por diante. Uma das dimensões inegáveis do dízimo e da partilha é exatamente isso, é um coração que vai ao encontro daquele que mais precisa. Por isso, gente, guardem essas 4 palavrinhas, que elas são muito importantes, muito importantes. Mas eu quero dar um passo além no próprio slide que vai aparecer. Carol, por gentileza. Quais são os desafios que nós temos em partilhar? Eu diria que são 2 situações. Primeira é a questão de converter o coração para o dízimo. Tem muita gente a ser convertida, quem sabe cada um de nós mesmos que estamos aqui. E o segundo ponto que eu quero abordar são 2 visões erradas que nós temos sobre o dízimo. No próximo slide, eu creio que aparece a primeira. Carol, por gentileza, sobre a conversão. Bom, converter-se para o dízimo. Eu sou dizimista? Se sou, louvado seja Deus. Se sou, ainda preciso dizer por que eu sou. Se a gente já tem presente, se cada um de nós que está aqui hoje nessa sala virtual ter presente que a gente é dizimista, partilha, porque sente no coração a gratidão, porque sabe que somos membros de uma comunidade, que ajudamos no processo de evangelização, que vamos ao encontro de Cristo nos pobres, parabéns para você. Se você ainda não sabia,
chegou o momento de entender por que você partilha. Chegou o momento. Agora, por que eu não sou ainda? Por que tem gente que não é? É porque tem ignorância sobre o dízimo? Bom, se você está participando dessa sala, a ignorância já não se aplica mais a você, absolutamente, porque você hoje acabou descobrindo isso. Agora, precisamos ajudar outras pessoas que ainda ignoram tudo isso. Vejam como vocês são importantes, como nós somos importantes nesse processo todo. Por que eu não sou dizimista ou alguém não é dizimista? Será que é porque tem o coração egoísta? Pode ser. Será que um cristão que não partilha pode ser chamado de cristão? Obviamente, o que me torna um cristão é a porta de entrada, é o sacramento do batismo. Só que eu lembro também que Jesus Cristo, o grande modelo de cristão, e por isso somos chamados cristãos, cristãos, Jesus Cristo caminhou numa outra direção. Qual foi a direção de vida do próprio Jesus Cristo? A direção de vida de Jesus Cristo foi partilhar. E o que ele partilhou? A própria vida. Não apenas partilhou coisas, como nós fazemos, partilhou a própria vida. Por isso, cá entre nós, cristãos 100%, se a gente assim pudesse chamar, que não partilha, não dá para entender. É um cristão menos de 100%, porque é necessário que seja dizimista, senão a gente não vai entender absolutamente. Continuando, porque o meu tempo está acabando, meu tempo me deram 20 minutos, já estou nos 25, quero ver se mais 5 minutos eu acabo. Uma outra visão errada sobre o dízimo é dízimo para arrecadar dinheiro. O dízimo é importante para a vida de fé de cada cristão, para a conversão pessoal do egoísmo, para reconhecer que não é dono das coisas, dos bens. Nós somos apenas administradores. Lembrar que tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Tudo. Na vida em comunidade, o outro tem o direito de participar dos meus bens na dimensão do dízimo, pois somos o corpo de Cristo. Não apenas no sentido doutrinal, mas prático. É uma grande família onde todos se preocupam com todos. Por isso, a dimensão religiosa do dízimo leva ao encontro de Deus de vários modos, quer no encontro pessoal, ao reconhecer os dons de Deus, quer na realização de ações evangelizadoras e caritativas, na manutenção e crescimento das estruturas da comunidade para orações, celebrações. Oxalá que no final deste encontro, já que queremos ser uma diocese que partilha, oxalá nenhum padre, nenhuma liderança, nenhum de nós deixe de ser dizimista. Vamos para o próximo slide ligeirinho. Certo? Tem mais gente que eu falando pelo jeito. Carol, corta o povo. Eu vi a voz do Davi, vou depois cadê? Obrigado, Carol. A segunda visão errada sobre o dízimo é a seguinte: eu já contribuo com o meu trabalho na comunidade, eu até sou coordenador do dízimo, eu ajudo no dízimo, então eu não preciso ser dizimista. Eu já dou meu tempo como voluntário nas pastorais, nos movimentos. Eu sou padre, eu sou bispo, eu sou diácono, eu já dei até a minha vida para Deus, por que partilhar? Por que contribuir com o dízimo? Gente, dízimo não se confunde com voluntariado, com doação, com ofício, com vocação. O dízimo é um compromisso pessoal sistemático que revela a generosidade de um coração. A parte mais dolorida do ser humano é o bolso, a carteira, a bolsa para as mulheres, né? O dízimo é o eterno convite para a generosidade. Por isso, concluindo, vamos para o próximo slide. O que fazer para nós nos tornarmos a diocese da partilha? O que fazer? Vem aí para frente, próximo slide. Unidade.
só na unidade, só na unidade, todos fazermos o mesmo caminho na diocese, abraçar a causa do dízimo e a campanha que hoje será lançada. Segundo ponto, pastoreio, próximo slide, por gentileza. Cada um de nós é responsável em ajudar o próximo a entender a dimensão religiosa do dízimo. A gratidão a Deus que nos ama e na sua providência nos conduz. Ao interesse pela comunidade, pela evangelização, pelas obras caritativas. E a terceira palavrinha, além de unidade e pastoreio, é comprometimento. Gente, a partir de hoje, você, eu, todo mundo, e por isso nós nos encontramos, precisamos usar a mesma linguagem, usar os mesmos materiais que aqui serão apresentados, usar os mesmos termos. Uma linguagem comum de todos nós em toda a diocese, nessa unidade, cria um impacto muito forte. Lembro que quando abraçamos juntos, somos mais fortes. Abraçar tudo que hoje nós vamos aprender. E aí, sem dúvida nenhuma, vai facilitar muito que nós tenhamos, e assim seja possível, quando falarmos de dízimo, falar da dimensão religiosa do dízimo e não apenas material. É o grande sonho, a espiritualidade do dízimo, a mística do dízimo. E aí vem o último slide agora, que é um slide para você dizer, e que eu digo com muita alegria, né? Muito obrigado por estar participando desse encontro e pela resposta positiva que você, meu irmão e minha irmã, dará a todo este processo que estamos hoje iniciando. O Senhor o abençoe. Obrigado pela sua presença. Padre Baraúna, volto para você.